Sejam magicamente bem-vindos a este mergulho de cura. Aqui quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revoluções interiores. Um espaço de rendição, de expressão, de vulnerabilidade e libertação, onde nos focamos na expressão de alma, na transformação humana, na masculinidade consciente e nas viagens pelo mundo interior e exterior que conduzem a constantes renascimentos. Eu sou a Joana Patrício, da Blue Dreamer, e vou ser a tua guia nesta fusão entre luz e sombra, onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas. Hoje temos connosco um rapaz assim com um sorriso de orelha a orelha e cujas palavras dão prazer ler. É o João, da Ocean Buddha, e ele tem um projeto que junta o sound healing, portanto a terapia através do som, a meditação, a filosofia, entre outras coisas. No dia a seguir eu ter tido o clique que me fez perceber que deveria começar um podcast com as vozes autênticas de homens, o João colocou um post cujas palavras vão imensamente de encontro àquilo que também é a minha visão e ao que te quero trazer com este podcast, e então resolvi ouvir a magia das sincronicidades. E hoje ele vem-nos mostrar um bocadinho do seu mundo interior. Antes de começarmos, quero deixar aqui um pedido. Se ao ouvir estas palavras te lembrares de alguém com uma história semelhante a esta, ou alguém que ia beneficiar de ouvir estas perspectivas, que te permitas partilhar este episódio com essa pessoa. Mesmo que seja alguém com o qual não falas há anos. Se o seu nome fluir na tua mente, deixa fluir. Eu acredito que tudo tem uma razão para acontecer. Tal como eu sinto fazer este pedido, talvez tu sejas também um meio de ligação ou comunicação entre o conteúdo deste episódio e a pessoa que parece mesmo que o episódio foi feito para. Nada acontece por acaso. Olá, João. Olá, Joana. Antes de mais, muito obrigado por me teres pedido para vir falar um bocadinho sobre mim. Não estava à espera, aliás. É uma coisa nova, é a primeira vez que estou a fazer isto. E sinto-me muito agradecido por sentires que, de certa forma, posso acrescentar valor ao teu trabalho. É isso. É porque, na verdade, todos nós temos bastante valor dentro de nós. Todos nós temos valor dentro de nós, não é? Sim, sem dúvida. É só nós começamos também a vê-lo e a usá-lo, pô-lo em prática. Então, eu queria começar por me falares um bocadinho da tua ligação com o oceano e o que é que ele representa para ti. Sim, acho que é importante referir porque o nome Ocean Buddha, não é? O oceano sempre esteve presente na minha vida. Mesmo quando eu era bebê, a minha mãe levava-me sempre muito à praia e ao mar, e acho que a conexão começou a ser por aí. Depois, quando aos 5 anos comecei a nadar, mesmo natação, percebi que era mais ou menos um peixinho fora d'água e que me sentia muito bem dentro da água e quando estava dentro da água. E, portanto, desde aí, desde os meus 5 anos, que comecei a sentir-me dentro do meu ambiente natural. Eu sentia a água como muito natural, sem medo de me afogar ou afundar, digamos assim, mas era muito peixinho. Eu adorava o sentir a água, o estar dentro da água, e depois isso manifestou-se também quando eu comecei, com 15 anos, comecei a surfar. Bodyboard, não surf, mas comecei a fazer aquilo que se chama de rastejante. Entre os surfistas e os bodyboarders existe esta... Não é luta, não é guerra, não é nada disso, mas o surf surgiu primeiro, digamos assim, e tem uma expressão muito mais forte no mundo do que o bodyboard. Então há uma certa rivalidade entre quem faz surf e bodyboard, se bem que eu nunca senti isso, porque quando vou para dentro do mar sinto uma ligação tal com o facto de estar dentro do mar que não ligo a qualquer tipo de competitividade ou luta ou rivalidade. Portanto, a partir dos 15 anos comecei a estar mais em contacto direto com o oceano, ou seja, saí da piscina para estar dentro do oceano. É totalmente diferente, não é? Ou seja, a piscina é um lugar tranquilo, seguro, e o oceano é todo um mundo e é toda uma surpresa bonita, fantástica. E acho que em 2018 o projeto nasce, ou melhor, o nome do projeto nasce aqui, ou seja, o que é que eu hei de dar ao amor
que eu sinto dentro de mim. Sendo que a intenção deste projeto é dar aquilo que eu sou, partilhar aquilo que eu sou. E então, o que é que eu posso dar de nome a isto que eu sou? Não quer dizer que o Ocean Buddha é aquilo que eu sou, mas é realmente um nome que eu sinto que tem totalmente a ver com a pessoa que eu sou e os papéis que eu vou desempenhando neste momento enquanto ser humano. Portanto, acho que o Ocean Buddha é. Sim, sou eu. Ou seja, é uma ligação, é uma expressão da ligação que eu tenho com o mar e com aquilo que eu sinto pela vida enquanto estou no mar, fora do mar. Portanto, é por aí. Portanto, é assim como um nome que está alinhado com aquilo que tu és, não é? Sim, sim, sem dúvida, sim. Então, que mix é que está aí que te faz ser tu? O João. São perguntas que nós não estamos habituados que nos façam, não é? Quem és tu? São sempre perguntas que, sabendo eu que nós somos totalmente mutáveis, não é? Tipo, a cada segundo nós vamos mudando e a cada experiência da nossa vida nós vamos mudando e entendo que nós vamos sendo, não é? Nós temos esta noção de passado, temos esta ideia de um possível futuro, mas nós na realidade vamos sendo, não é? Nós vamos sendo e as pessoas que passam por nós e as pessoas que nos marcam ou que não nos marcam, tudo aquilo que nos acontece é uma expressão deste nosso ser. E às vezes nós caímos no erro de dizer, eu sou assim. Ok, és assim num determinado momento, não é? És assim num determinado momento devido a um determinado padrão que possas ter vindo a produzir ao longo da tua vida. Mas nós não somos assim, nós vamos sendo e podemos mudar e nós estamos nesta impermanência como as ondas do mar, não é? Como o oceano, não é? Portanto, as ondas, um dia o mar está calminho, nos outros dias o mar está tempestuoso, às vezes está surfável, outras vezes não está surfável e é preciso ficar em terra, ok? Então nós somos muito as ondas do mar ou o oceano, se assim quisermos. Mas posso-te contar então um pouco da minha história, do meu projeto e trajeto. É algo de que eu falo bastante nos meus textos. Tenho o Ocean Buddha, sobre a relação que tenho com a minha mãe. Eu cresci uma criança feliz. Tive uma infância, posso considerar feliz até aos meus 8 anos. Cresci com o meu pai, com a minha mãe, até essa altura. Eles separaram-se quando eu tinha 8 anos. E desde essa separação, um bocadinho antes também, porque não foi uma relação fácil. Foi uma relação com alguns momentos fortes e intensos, que eu ainda tenho na minha memória, apesar de ser criança na altura. Mas acho que a grande mudança surge neste trauma da separação dos meus pais. A minha mãe tentou sempre fazer com que o meu pai estivesse de alguma maneira presente na minha vida. Portanto, quando os pais se separam, não é? Existe aquela coisa que o filho vai de fim de semana em fim de semana ou de 15 em 15 dias para a casa da outra figura materna ou paterna. Neste caso, eu vivi com a minha mãe, portanto, eu ia para o meu pai 15 em 15 dias. E acho que a real mudança e acho que a grande, a grande expressão do meu ser que eu tenho nos meus dias de hoje tem como grande base esta grande separação e aquilo que eu fui sentindo ao longo da minha infância com o meu pai. Quando eu ia para o meu pai, não é? O meu pai, em vez de tentar ter tempo de qualidade com o seu filho, o ambiente era mais. Não tenho bem a palavra certa, era um ambiente pesado, era um ambiente negativo em que ele falava comigo como se eu fosse adulto. Ou seja, ele dizia-me isto está a acontecer porque a tua mãe X e isto está a acontecer porque a tua mãe Y e portanto ele descarregava enquanto adulto as suas mágoas e as suas dores para o filho, para a criança que ainda não tem noção dos problemas dos adultos, não é? Portanto, eu vi-me com 8, 9, 10, 11, 12 anos a ser um pouco massacrado por um ser adulto magoado. O meu pai magoado, não é? Eu hoje entendo isso. Por um ser que estava a sofrer e que não tinha as ferramentas nem os recursos para se saber expressar, ou pelo menos
procurar ajuda fora. Então eu era o bode expiatório, não era? Portanto, eu era o elo de ligação à dor dele, ou seja, à minha mãe, ou à dor provocada pela minha mãe. Portanto, sempre levei com palavras e gestos que eu penso e tenho a certeza que não são positivos para o desenvolver de uma criança, ainda por cima numa criança tão jovem, tão nova como eu era na altura. E portanto, sem dúvida que foram anos da minha vida que me, primeiro, traumatizaram e segundo, deram-me força para dar a volta por cima. Ou seja, normalmente quando as crianças sofrem traumas físicos, verbais, etc., criam padrões dentro delas mesmas que carregam isso até à sua vida adulta e que sem a ajuda certa e sem as ferramentas necessárias dificilmente conseguem ultrapassar esse background, esse padrão de trauma. No meio disto tudo, apesar de ter crescido num ambiente um pouco turbulento, tenho a agradecer à minha mãe o facto de ela perceber que estava a causar tanto stress no meu ser enquanto criança, esta separação e tudo aquilo que o meu pai me dizia e tudo aquilo que envolvia a separação deles ao longo destes anos. A minha mãe teve o bom discernimento ok, João, e que tal ires falar com um psicólogo e expores como tu te sentes com alguém? Pode fazer bem e falar é bom, portanto exterioriza. A mãe não te sabe ajudar, mas pode haver quem saiba. Então penso que foi por volta dos meus 14 ou 15 comecei a ir ter consultas de psicologia, ou seja, ok, João, quem és tu? Diz-me o que é que sentes. Hã? O que é que se passa? E então acho que muito da minha comunicação, que eu sinto que é bastante natural em mim, não para uma câmara, não para falar desta forma como nós estamos a falar, mas a comunicação para com o outro em mim é muito natural. Ou seja, eu falo com os outros e exponho as minhas ideias e tento estar muito presente quando as pessoas falam comigo e quando me pedem algum tipo de conselho ou quando precisam de alguma ajuda. Eu sou aquele tipo de pessoa que, através da comunicação muito natural em mim, consigo, não sei, abordar o mesmo assunto, mas de maneiras diferentes. E o facto de eu ter esta capacidade, ou sentir que tenho esta capacidade, vem muito destes anos em que eu era adolescente, de falar, de expor, de comunicar. E portanto, sem dúvida alguma que a comunicação faz parte da minha vida através dos textos, através daquilo que eu penso e digo, está intimamente ligado com essas consultas em que fui acompanhado durante vários anos. O João passou por alguns momentos na sua vida que foram um pouco turbulentos. Acho que todos nós passamos, não é? Uns mais do que outros, com uma intensidade menor ou maior, mas se bem que isso está sempre suscetível à própria experiência do ser, porque eu nunca vou saber o que é que a outra pessoa sente, ainda que passe por momentos semelhantes ou mesmo que diferentes, eu nunca vou poder avaliar, não é? Nós nunca podemos avaliar, tu sentes menos dor do que eu, tu sentes mais dor do que eu. Isto não é possível de avaliar em termos de, não é? Até porque não faz sentido essa comparação. São percepções diferentes, não é? Exatamente, a partir do momento em que nós somos seres individuais, com percepções diferentes, a experiência pode ser semelhante, mas aquilo que nós sentimos será sempre diferente. Ainda que nós consigamos chegar a um partilhar, não é ok, eu sinto isso também. Quando nós dizemos, eu sinto a mesma coisa que tu, é porque existe uma partilha emocional, mas não é a mesma percepção da emoção. Mas nós conseguimos chegar a essa partilha. Por volta dos meus 18 anos, 18, 19, passei também por um processo duro comigo próprio. Sentia-me desvalorizado, sentia que não tinha sido acompanhado da forma correta, sentia falta do meu pai. Além de, apesar da minha mãe ter sido totalmente o pilar da minha vida, a minha mãe e eu não temos bem uma ligação coesa. Ou seja, eu também vejo na minha mãe uma mulher traumatizada pelo passado, em que ela expõe os seus medos da forma mais direta através de mim. E é muito interessante, às vezes eu avalio esta nossa relação, a relação que eu tenho com a minha mãe,
E é interessante perceber que ela é uma pessoa muito forte, porque passou por momentos muito duros na vida, mas ela criou medo de viver. Ela foi criando medo de viver, medo de experienciar, de sair com os amigos ou ir de férias, porque está sempre com algum receio que falte ou dinheiro, ou que, não é? E ela fechou-se ali naquela bolha de proteção. E eu sou o oposto. Ou seja, eu de trauma, de criança traumatizada, abri asas e bora fazer tudo. E bora experienciar coisas perigosas, e bora para o mar sozinho, e bora viajar sozinho, e bora despedir de emprego e saltar para outro, e bora fazer 1500 coisas diferentes sem nenhum tipo de segurança, não é? Digamos assim. Se bem que a segurança também ou a noção de segurança é muito ilusória, não é? Porque nós não temos o controle que nós temos é muito ilusório. Mas pronto, nós desenvolvemos estes opostos, ou seja, a minha mãe é parecida a mim em alguns aspectos, mas noutros é totalmente o oposto e nós chocamos ainda hoje. E acho que é normal, acho que conheço pessoas que se dão muitíssimo bem com os seus pais, com o pai, com a mãe, e que têm relações de quase amizade, não é? Ou seja, são amigos e a minha mãe é muito minha amiga, mas a forma que nós temos de nos relacionar, eu sinto que não eh, é com algum choque. E este choque vem do passado, do trauma do passado. É quase como. Portanto, nós também muitas vezes vimos cá também trabalhar estas relações com os nossos pais, não Sim. é? Que fazem parte também de nós percebermos quem somos e o que é que temos aqui dentro. E então surgem estes desafios mesmo para isso. Só que ao nós normalmente não termos noção disto, parece que simplesmente, o que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com isto, exatamente? Não é? Porque é tipo, acontece assim muitos casos em que realmente há relações assim bastante desafiantes, não é? Mas quando nós começamos a perceber que aquilo é uma mensagem para nós, ou várias, é verdade, tudo muda, porque de repente é como, lá está, é o jogo, é como, posso explorar aquilo, é desafiante, Certo. porque tenho que encarar, tenho que sentir, se Certo. calhar tenho que fazer coisas que, não é? Mas rewards, aquilo que nós ganhamos com isso, torna-se útil não só para nós, como para eles, como para as pessoas à nossa volta, não é? Então é um bocadinho isto. E de certa forma, portanto, tudo aquilo que tu já estiveste a referir foi também um bocado da forma como, das repercussões que este trauma da separação acabou por gerar, não é? Porque às vezes até as pequenas ações, elas têm repercussões e neste caso é uma grande. Portanto, de certeza terá repercutido de várias formas na tua vida, quer em pensamentos, ações, em padrões que possivelmente andaste a repetir, não é? E como é que tu soubeste aperceber-te de tudo isto e a perceber-te também que em relação ao teu pai, como é que tu começaste a perceber que no fundo ele era alguém magoado que não sabia lidar com essa mágoa? Como é que foi este descobrir? Na verdade, o que aconteceu foi que por volta dos meus 16, 17, fui viver para a casa do meu pai. E nesta altura foi um grande momento e um grande choque, uma grande transição, tanto para a minha mãe como para mim. E esta transição foi muito violenta na minha vida, porque também só estive em casa do meu pai há cerca de 3, 4 meses, porque depois não deu certo. E voltei de novo para a casa da minha mãe. Portanto, eu deixei de ver o meu pai quando tinha 16, 17 anos. Ou seja, eu até aos 16, 17 só o via de 15 em 15 dias. E nessa altura eu mudo-me para a casa dele, convivo com ele durante 4 meses, 4, 5 meses, e depois volto novamente para a casa da minha mãe e decidi aí nessa altura cortar qualquer tipo de contacto com o meu pai. Que no fundo não fui bem eu que cortei, ou seja, foi toda a situação de vários anos, não é? De ele não estar presente para mim, de eu considerar que ele não teve a capacidade de tomar conta de mim, ou pelo menos é essa a noção que
que eu tenho. E eu cresci sempre com esta vontade de, ok, pai, porque é que não és pai? Ou porque é que não desempenhas esse papel? Porque é que não estás a conseguir desempenhar esse papel? Mas eu só me comecei a questionar disto mais tarde. A partir dos meus 18 anos, aquilo que eu comecei a sentir foi-me diagnosticado depressão, mais tarde. Eu tinha sempre esta tendência para a tristeza e para a melancolia e para a falta e para a carência. Portanto, eu cresci com carência, a sentir que preciso de um pai, que preciso de compreensão, que preciso de um apoio, que preciso da ação masculina, não é? Esta coisa da ação, bora para a frente, bora fazer. E basicamente foi um ponto de viragem na minha vida quando eu comecei a ter pensamentos de self-harm, ok? Ok, o que é, eu sinto-me tão mal, hum, que não quero estar aqui. Eu sinto-me tão perdido que não quero estar aqui. E neste momento eu tenho 28 anos, eu fiz 28 agora em fevereiro, e isto que eu te estou a dizer neste momento demorou muitos anos até eu exteriorizar e dizer, ok, tipo, eu tive uma altura da minha vida em que eu me quis fazer mal, em que eu não queria estar aqui e que queria, de forma permanente, acabar com o sofrimento, não é? Porque nós estamos aqui e nós não queremos sofrer. E então eu entrei numa espiral tão grande e tão negativa que eu sinto que houve uma altura da minha vida em que eu bati o fundo. E quando cheguei ao meu fundo, eu senti, ok, a partir daqui vamos para onde? Ou tomas realmente a decisão de avançar e vamos para lá do fundo, sem retorno, ou snap out of it, you know? Tipo, sai daí e bora dar a volta. Portanto, foi por volta dos meus 18 anos que eu comecei a, ok, ter esta percepção de eu sinto-me mal, não quero estar assim, o que é que eu posso fazer? Então comecei a pesquisar coisas, sentir-nos felizes, como nos sentir felizes, como nos sentir, não é? Como sair desta tristeza, não é? E depois começam a surgir, não é? Tipo, ok, livros de autoajuda, não é? E pensamentos positivos e quebrar padrões, não é? E falar das feridas e ir à criança interior. Foram temas que começaram a surgir na minha vida por volta dos meus 18 anos, portanto há 10 anos atrás. E isto que eu te estou a contar foi de tal forma pessoal que as pessoas à minha volta não sabiam aquilo que eu sentia. Ou seja, eu ao crescer, eu sempre fui aquela pessoa sorridente, feliz, palhacinho. Ou seja, eu fazia rir toda a gente. Eu era o palhacinho da turma. Eu estava sempre pronto hum, a fazer alguma coisa para. E depois, obviamente, que ia parar ao conselho diretivo ou tinha uma falta disciplinar. Portanto, havia ali uma certa rebeldia que eu agora, não é? Entendo que era uma chamada de atenção. Ou seja, eu não estou bem. E por não estar bem é que eu estou a fazer isto, não é? Enquanto jovem, enquanto crianças, nós não temos esta percepção. Portanto, na altura já eram wake-up calls, já eram tipo pontos em que o João mostrava que não estava bem, mas que por não saber lidar com o facto de não estar bem, fazia porcaria, entre aspas. E era palhacinho, e faltava às aulas, e saía da escola sem autorização, sei lá, são coisas, já na altura eram pequenas bandeiras, warning flags, não é? Para que algo se passava. E só a minha mãe é que sabia na altura, portanto eu ia, nessa altura ainda ia também às consultas de psicologia, mas mas pronto, foi basicamente a partir dos meus 18 anos que eu comecei a dar a volta, ainda que muito magoado, ainda que muito triturado pelo meu passado, comecei a perceber que, ok, isto não é sítio para se estar. Isto não é sítio de todo para se estar. Tu ainda te lembras, tu ainda consegues, tipo, perceber o que é que na tua cabeça dessa altura, o que é que te fazia se faltar às aulas e fazer esse tipo de ações?
Porque agora tu já tens assim uma noção do porquê, do que é que realmente era o porquê. Certo. Mas na altura não sabias, não é? Portanto, na altura, o que é que te motivava a ter esse tipo de ações? Na altura, aquilo que me motivava era um escape. Ou seja, a minha rebeldia era uma demonstração do escape daquilo que eu não queria sentir. Portanto, eu acredito que na altura, apesar de não ter a consciência de vida de que aquelas ações eram devido a X, Y, Z, eu acho que, que conseguia perceber que, ok, eu estou a fazer os outros rir, eu estou a ser estou a ser o palhacinho da turma, mas depois eu sinto-me triste. Só que como o meu sorriso foi sempre tão aberto, as pessoas nunca perceberam bem que atrás do sorriso havia toda uma experiência de tristeza grave. Se tu tivesses mostrado o que estava por trás desse sorriso na altura, o que é que achas que teria sido diferente? Isto é um se muito grande, isto é uma suposição total, não é? É um se muito grande. Não sei, olha. Não viam para lá do sorriso. E se eu tivesse mostrado as minhas lágrimas e se eu tivesse sido vulnerável ao ponto de é isto que eu sinto, ok? Sinto-me triste, sinto-me depressivo, sinto-me melancólico e tudo aquilo que vocês estão a ver de mim neste momento não é real, é uma proteção, é uma capa. Se tivesse sido assim, eu penso que os meus padrões se tinham quebrado mais rapidamente, talvez. Ou seja, o facto de eu ser e mostrar-me como me sentia, talvez tivesse mais ajuda, não é? Ou seja, ao meu redor, talvez viesse mais ajuda, mais compreensão, para que de alguma forma eu me sentisse também querido. Ou seja, que as pessoas me vissem, que as pessoas soubessem aquilo que eu estava a sentir e, consecutivamente, me pudessem ajudar de alguma forma. Porque nós quebramos padrões, não é? Quando temos as ferramentas, quando temos ajuda para que isso possa acontecer. Depois, obviamente que depende de nós, não é? E cada um tem o seu processo para quebrar padrões e há pessoas que nunca quebram, mesmo com ferramentas, não é? O que é que as lágrimas representam para ti? Uma pergunta interessante. Sendo o João uma pessoa que tem alguma dificuldade em chorar, porque tenho. É até um tema que eu falo abertamente com as pessoas mais próximas da minha vida, que é durante muitos anos guardei aquilo que eu sentia, então as lágrimas começaram a não sair. E ainda hoje estou nesse processo. Mas as lágrimas para mim representam libertação. Para mim representam total libertação, expressão do ser. Porque mediante a experiência, não é? As lágrimas, nós podemos ter lágrimas de felicidade, lágrimas de tristeza. Mas como para mim é difícil chorar, eu faço a ligação das lágrimas com libertação de tristeza. Assim, mais para mim revela-se em libertação de tristeza e de profunda calamidade inside, cá dentro. Ok? Então, quando eu choro, sinto mesmo libertação energética. Eu sinto-me leve, é como se estivessem a tirar peso e peso e peso e peso e peso. É tipo tirar a mochila cheia de pedras das costas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tu não costumas, por exemplo, sei lá, chorar de tanto rir ou chorar de uma coisa que é tão uau, tão amazing que nem sabes como reagir e as lágrimas começam a sair. Certo. Essas lágrimas, mas lá está. Por isso é que eu faço a relação das lágrimas para a libertação da tristeza, porque essas lágrimas para mim são fáceis de vir. Ok? Portanto, eu sei que tenho um processo
dentro do chorar ligado à tristeza. Ou seja, eu se estiver perante um pôr do sol, numa montanha, sei lá, alguma coisa lá está, que seja totalmente, completamente amazing, essas lágrimas saem. Ou seja, eu sinto-me tão abençoado por estar a experienciar esse momento que essas lágrimas saem em sabor de felicidade. Eu falo é das outras. As outras é que não saem e que facilmente estão cá dentro. Como tu referiste bem, as pedras, não é? Portanto, são as pedras que nós carregamos. Nesta altura, a partir dos meus 18 anos, não é que eu comecei a procurar ajuda nos livros. E eu sempre gostei muito de ler e também foi algo que a minha mãe também me passou bastante. A minha mãe gosta muito de ler e eu sempre li bastante. E esta conexão que eu tenho com as palavras também, sem dúvida nenhuma, que vem da vontade e deste gosto pela leitura. Comecei a ler muito. Comecei a ler muito. O que é que os livros te deram? Os livros deram-me uma ponte grande para o autoconhecimento. Uau! Perceber como é que a minha mente funciona, como é que a linguagem se liga a nós, não é? Porque a comunicação e a linguagem são coisas criadas por nós, mas que se manifestam fora de nós, não é? Ou seja, eu falo contigo, estou a ouvir-te, é percepcionado, está fora de mim, mas é criado cá dentro. Então, os livros, sem dúvida nenhuma, deram-me essa ponte, essa conexão de bora lá conhecer um pouco de ti. Que ferramentas é que tu tens dentro de ti para que te possas autoajudar? E portanto foi por aí. Ainda hoje é, portanto, toda a minha coleção de livros cá em casa são coleções à volta dos mesmos temas, ou seja, espiritualidade, terapias, yoga, meditação. Foram temas que não nasceram agora, percebes? Já vem há 10 anos atrás. Eu comecei a ter contacto com estes temas há bastante tempo atrás. E que para mim resultam, e para mim resultaram e que ainda resultam na minha vida. Quando te separaste com este conceito de o mundo exterior ser um reflexo do mundo interior, como é que tu dentro de ti interpretaste isto? O que é que isto te fez pensar? O que é que isto despertou em ti? A compreensão que tudo o que está no exterior é manifestação do que está no interior é, é uma abertura de consciência. Quando nós temos esta noção de que tudo aquilo que nós percepcionamos vem do nosso interior, primeiro surge a questão, não é? O que é isto que é o exterior? O que é isto que é o interior? Estou separado do exterior? Quem sou eu nesta relação do interior com o exterior, não é? E sem dúvida que a meditação traz-nos muito esta consciência para além da percepção. A meditação entra na minha vida muito mais cedo do que eu há relativamente pouco tempo pensava. Quando eu era criança, a minha mãe, para além de eu praticar natação, também a partir dos 6 aos 18, eu pratiquei karaté, uma arte marcial. E existe um momento em que antes das práticas da arte marcial, nós ou estamos sentados ou estamos em pé e fechamos os olhos e respiramos. Ok? Então, o Karaté, não é? Tendo este background milenar do Japão, etc, etc, já tinha percebido que este parar antes de fazer alguma coisa transmutava a ação em si. Ou seja, se eu ficasse 2, 3, 4 minutos em silêncio antes de efetuar um conjunto de técnicas dentro do Karaté, eu iria estar mais concentrado, mais relaxado e por isso iria fluir melhor. Então, desde os meus 6 aos 18, eu já tinha vislumbres daquilo que é hoje dito como a meditação, como nós conhecemos como mindfulness ou meditação, sendo que há diferenças entre uma e a outra. E eu só até há 2 anos é que me apercebi que fiz este memory check de, ok, tipo, eu já meditava, ou eu já tinha estes momentos de reconexão.
sem saber, ou seja, na altura não havia o termo de meditação, simplesmente o meu mestre dizia-me, fecha os olhos, respira, fica quietinho, em silêncio, abre os olhos e executa a técnica. Isto é meditação. Meditação é só um conceito, é só um nome, ok? E basicamente a meditação mais tarde, depois do Karaté, depois das artes marciais todas que eu pratiquei, porque eu também depois pratiquei Jiu-Jitsu e MMA. Portanto, eu sou uma pessoa muito calma, muito pacífica, eu odeio violência, mas eu, nas artes marciais, nós podemos encontrar valores e podemos encontrar formas de ser e estar totalmente opostas àquilo que se pensa que é uma arte marcial ou que é muito violento. É, em termos de desporto, obviamente que sim, mas os valores agregados à arte marcial em si ou são todos a favor da paz, a favor da não violência, a favor do amor, ok? Portanto, a arte marcial surge como uma guideline na minha vida, ou seja, deu-me valores, deu-me sustento. Ou seja, o facto de não ter pai na minha vida, o facto de não ter aquela ação, aquela mão de suporte, eu fui buscar um pouco disso à arte marcial, ao karatê, ao jiu-jitsu, etc. É aquele foco, é aquela meta, é aquele objetivo, é aquela mão firme, aquela mão firme. Tu fizeste-me fazer um throwback, tipo, tão longínquo. Eu andei um ano no Karaté. Sinceramente, eu não me lembrava disso. Lembrei-me agora. Aliás, não me lembrava. Lembrava, mas sei lá. Não penso sobre isso. Isso foi, acho que no primeiro ciclo. E agora estava a pensar, estava aqui a imaginar quando tu estavas a falar sobre isso e lembrei-me que então nós no início fazíamos tipo a saudação ao entrar, ao pisar o tapete, não é? Certo? E realmente sim, antes de começarmos tínhamos esse momento e agora estou eu também a perceber que também tinha assim nem... E depois também é realmente esta coisa de pormos nomes às coisas que às vezes nos faz rejeitar, porque é tipo estranho, ou porque não sei o quê, mas que no fundo é tão simples e até consegue ser natural quando nós não estamos a forçar um nome que parece que é um conceito, que tipo, ué, coisas e... Certo. Aliás, a meditação, o nome meditação é só um nome, como todos os outros nomes que nós podemos dar a outras 1000 coisas. Mas a meditação encontra-se em todo o lado, sem o nome meditação. Não é o facto de estarmos sentados ou de olhos fechados. Não, nós somos seres, na nossa natureza, nós somos seres meditativos, nós somos seres contemplativos, ok? Só que nós estamos tão embrenhados nesta ação de sociedade de agir, fazer, non-stop, que nós esquecemos um pouco essa nossa essência de contemplar, de parar e apreciar. Até porque não é só tipo, não é só o agir, é o agir assim assado. Há formas corretas de o fazer, pelos vistos. E agora é engraçado porque pensei também aqui, quando eu era pequenininha, eu fazia mindfulness assim naturalmente. Todos nós, enquanto crianças, fazemos. É muito natural em nós. Exato. Mas eu não sabia o que era isto, não é? Mas certo. eu comia os bagos de arroz grão a grão. Todos. E outras coisas. Eu comia sempre com a mão, tipo... Eu lembro-me de comer os feijões, tipo... Um a um. Eu olhava para ele, comia, né? Hoje em dia, não consigo. É tipo, eu já experimentei fazer isso, peguei num e tipo, não vai dar. E vamos todos de seguida, exato. Mas lá está, nós em pequeninos temos mesmo esta naturalidade que às vezes é estranha. É estranho. Agora vais comer um arroz baga-baga, agora vais não sei o quê. E então isto fica suprimido de alguma forma, não é? E o facto de, por um lado pode ser só um bago de arroz, mas por outro lado isto vai se repercutir noutras coisas, não é? E às vezes, não tendo esta consciência sobre as pequenas ações, tchanã, de repente, aquilo que está no interior, que é a mente de uma criança, que nós não sabemos como é que a criança vai interpretar as coisas, não é? Porque uma coisa é a ação em si, outra coisa é aquilo que a criança sente. Em relação a bagos da roda, não me lembro. Mas pode haver outras coisas que geram, não é? E então lá está, vamos para o mundo interior, a ação acontece no mundo interior e tchanã, o mundo exterior vai refletir isso, não é? Então, um bocadinho isto também. Nós somos este veículo, não é? Nós somos este veículo do interior-exterior.
a meditação entra, enquanto nome meditação, em termos de conceito de meditação, entra em 2012, quando eu fui à União Budista Portuguesa. Portanto, Como é que vais lá parar? é uma pergunta interessante, eu não me lembro. Eu não me lembro como é que cheguei à União Budista Portuguesa. Deve ter sido uma pesquisa qualquer. Deve ter sido... Portanto, eu antes da União Budista Portuguesa já lia livros, não é? Sobre autoajuda e espiritualidade, etc, etc. E penso que eventualmente terá sido daí. Ok, tipo, onde é que eu posso aprender a meditar? O que é isto da meditação? E deve-me ter chegado à União Budista Portuguesa. E em 2012 fui à União Budista Portuguesa, que fica em Lisboa. Foi onde eu dei os meus primeiros passos naquilo que nós hoje conhecemos como meditação. Na posição Zazen, é aquilo que se chama de estarmos sentados de pernas cruzadas em silêncio ou focados num ponto ou com os olhos fechados. E fiquei muito feliz porque o budismo, apesar de ser considerado uma religião para os budistas, é a religião menos religiosa de todas. Como não há uma entidade superior, ou seja, o budismo diz-nos que tu és Deus. Tu, enquanto ser. Não olha para fora. Enquanto, por exemplo, a nossa religião cristã diz-nos que existe um Deus e que existe uma entidade fora de nós, não é? O budismo diz-nos que, ok, tipo, tu és Deus. Tu és a experiência de Deus. Tu em si és a experiência do universo. E então fiquei feliz por ter dado os meus primeiros passos na União Budista Portuguesa em relação à meditação, porque aprendi muitas coisas. Tive muitas ferramentas e ensinamentos de Buda, não é? De Siddhartha, que hoje eu tento e que me faz sentido hoje aplicar no meu dia a dia e tento ao máximo, se bem que, lá está, sou ser humano, falho, mas são ensinamentos que eu tento aplicar no meu dia a dia. E depois foi a partir daí nunca mais parei. A partir de 2012 foi sempre a tirar cursos e foi desde aí que a minha vida se foi abrindo como uma florzinha de lótus nessas vertentes mais holísticas. Comecei a ter mais consciência do que é que eu era enquanto ser humano. O que é que eu estou aqui a experienciar. E acho que é importante nós realmente questionarmos a nossa natureza. Não para ficarmos malucos e não para ficarmos à volta e à espera, à procura de uma resposta, mas entendermos que somos um veículo. É uma dádiva nós estarmos vivos. E enquanto nós não realmente trouxermos essa consciência à nossa própria existência, que estamos vivos e que somos vivos, se não conseguimos chegar a essa consciência, eu acho que vamos sempre ficar um pouco aquém da nossa potencialidade enquanto seres. Não potencialidade de fazer mais, não de ter mais, mas de ser mais. Ok? Como é que eu... Qual é a minha melhor versão? E às vezes nós não nos questionamos sobre estes temas. Portanto, tem sido o meu dia-a-dia a partir de 2012, tem sido o meu dia-a-dia. Mais ou menos, não é? Mas fui fluindo por aí. O que é para ti ser real? Ser real. Eu não queria de todo colocar aqui a mente a funcionar. Ser real, sermos quem nós somos. E o que é sermos quem nós somos? Como é que nós sabemos quem somos? Aqui a questão eu acho que remonta um pouco àquilo que eu disse ao início, que é nós vamos sendo. E acho que o ser real é ter contacto, é entrar em contacto com aquilo que nós somos, ou que vamos sendo. Ou seja, por exemplo, há esta coisa, não é? De que as pessoas que praticam yoga e meditam não se passam, ou não bebem, ou não tomam drogas, ou não é? Porque existe uma linha condutora de que não se pode beber, não se pode gritar, não se pode... Não. Eu acredito que o ser real passa por experienciar tudo aquilo que nós somos. Se nós somos felizes, nós também somos tristes. Se nós somos calmos, também somos zangados. Então, o real é entrarmos em contacto com este espectro total daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos enquanto seres humanos.
É quase como uma junção da nossa luz com a nossa sombra, não é? Ambos Certo, fazem certo. parte. Isso é o real, isso é o real. Nós somos luz e nós somos sombra. Não há essa separação. E nós temos muito esta tendência, não é? De querer só ser feliz e de estar sempre bem. Não, isso não existe. E acho que nós, ao não aceitar aquilo que é real, que é eu dizer assim, eu hoje estou triste. Não interessa porquê, não interessa se foi alguém que nos fez ficar triste, se somos nós que estamos a pensar no passado. Não. Esta apreciação de que eu hoje estou triste é super, super importante para que nós não criemos um fosso entre aquilo que é real e aquilo que não é real. Ou seja, o eu dizer que eu hoje estou feliz sem estar, eu vou estar a dar uma informação ao exterior, ao nosso ser ao mesmo tempo, que é errada, que não é real. Como se aquilo fosse o estar feliz. E parece que... Tcharam! Tcharam! Depois vão acontecer coisas que vão ser... Que nos vão fazer sentir aquele feliz. Exatamente. Que não é o feliz. Exatamente. Portanto, Bang. eu acho que isso é o primeiro erro que nós cometemos. É não sermos reais com o nosso ser. É dizer que eu hoje estou mal. Eu hoje estou zangado. Ou eu hoje estou feliz. Eu hoje estou sereno. É a mesma coisa. Parte do mesmo fundo. Parte da mesma essência. Mas simplesmente desempenha funções diferentes. E aceitarmos isso. Fica aqui um bichinho da curiosidade para o que vais ouvir no próximo episódio, na continuação desta conversa com o João, e espero que realmente esta história te tenha trazido insights úteis para a tua própria vida e uma forma de pensar mais além daquilo que são as circunstâncias visíveis a olho nu. Há sempre muito mais coisas por trás nesta interconexão entre tudo que acaba por e que se nós nos permitirmos mergulhar nesse mar de possibilidades, podemos encontrar muitos significados. Portanto, rende-te ao fluxo da vida. Yeah.